Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o William Lima, gerente comercial aqui da BW Contabilidade. No vídeo de hoje eu quero falar de um tema muito importante para você que é gestor, para você que é dono, para você que é mantenedor de uma escola, que é a folha de pagamento. Existem muitas preocupações em torno desse tema, muitos mantenedores não sabem qual que é a média adequada, a média de mercado, a média que diz se a sua escola ela está saudável financeiramente ou não. Então no vídeo de hoje eu quero falar sobre os principais indicadores que você tem que observar, aquilo que vai demonstrar se a sua escola ela está com uma folha de pagamento adequada ou se você está abaixo daquilo que deveria ser. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que ao final dele você vai conseguir olhar para a sua estrutura e dizer, bom, está dentro da média de mercado, está acima da média de mercado, ou até mesmo se está abaixo da média de mercado. Bom, para a gente começar aqui esse vídeo, eu quero iniciar ele fazendo uma pergunta para você que é dono de escola. Se eu te perguntar agora, nesse exato momento, o quanto que a sua folha de pagamento representa sobre o seu faturamento, você tem essa informação na ponta da língua? É uma informação que ela está clara para você? Eu pergunto isso porque esse é um dos indicadores mais importantes na gestão de uma instituição de ensino. Só que, ironicamente, é um dos indicadores menos observado pelos gestores. Quando eu digo menos observado, não que muitas vezes o gestor não sabe o quanto que a folha dele representa sobre o faturamento, mas ele não analisa para entender se o principal problema é a folha de pagamento ou se existem outros fatores que estão impactando a folha de pagamento. E nesses mais de 30 anos, a gente chegou a números que demonstram se a escola está tendo uma gestão eficiente sobre a sua folha de pagamento ou se não. Hoje a gente considera que uma escola que a sua folha de pagamento representa entre 40% a 50% do seu faturamento é uma gestão ok, é uma gestão de média de mercado. A maioria das escolas estão dentro dessa média. As escolas que representam menos de 40% sobre o seu faturamento demonstra uma maturidade administrativa e financeira. Então significa que aqui eles fazem uma boa condução da sua folha de pagamento. E normalmente escolas que estão com 50% para mais, aqui já liga um sinal de alerta, porque provavelmente existe algum fator que está impactando diretamente a própria folha de pagamento. Só que atenção, na maioria das vezes, o gestor ele olha para a folha de pagamento, ele olha esse dado e diz, bom, minha folha está representando 60%, 65% do meu faturamento. Estou com muito professor, estou com muito funcionário, vou ter que fazer corte, vou ter que demitir, vou ter que dispensar pessoas. Só que muitas vezes o problema não é a folha de pagamento em si. E aqui é um erro muito comum que muito gestor comete. E aí eu vou te dar aqui alguns outros exemplos de fatores que muitas vezes contribuem para que a sua folha de pagamento passe a percepção de que ela é cara. E quando muitas vezes não é. Muitas vezes o problema não é a folha de pagamento, mas outros fatores. Eu vou te dar o seguinte exemplo. Pensa que você iniciou um processo de ampliação da sua escola e para isso você precisou contratar mais professores, você ampliou sala, né? Você fez toda a reforma de estrutura que você precisava, só que com isso a sua folha de pagamento ela subiu, a sua folha de pagamento ela aumentou. Só que as salas que você ampliou, as salas que você abriu, ela ainda não atingiu o seu nível mínimo de capacidade para operar. Então, o custo relacionado a eles não são pagos pelo que gera de receita. Então, qual que é a impressão que você vai ter? Bom, a folha subiu, a receita não acompanhou, logo a folha de pagamento está alta. Só que o problema aqui em si não é a folha de pagamento, mas foi o fato de você ter crescido e a receita não ter acompanhado. Um outro problema muito comum também é quando a pessoa ela faz uma leitura apenas da folha, não fazendo a segregação dessa folha. O que eu quero dizer com isso? Pensa o seguinte, na sua escola você tem a etapa do berçário, você tem do infantil, você tem do fundamental, médio, enfim, você tem todas as etapas. E aí você olha para a sua capacidade de alunos, você tem 30 alunos no berçário, você tem 30 no fundamental. A mensalidade do berçário, R$1.000, a mensalidade do fundamental, digamos que seja 800, e aí a conta parece básica, né? Parece racional. Você olha, 30 vezes 1.000, 30 mil, 30 vezes 800, 24 mil. Bom, logo, o meu berçário, ele é mais rentável do que o fundamental. Bom, então a gente precisa investir em berçário. Só que quando você vai analisar as exigências legais, a estrutura, todo o cuidado que você tem que ter para manter aquele berçário, muitas vezes você precisa de 5, 6, 7 profissionais para atender essa demanda de 30 crianças. E essas mesmas 30 crianças no nível, por exemplo, de fundamental, você precisaria de 1, 2 pessoas para manter aquelas crianças. Então perceba, a folha de pagamento para essa etapa do ensino, que é o berçário, é muito maior do que a etapa de ensino fundamental. Então, quando você analisa isso de maneira individual, você entende que o problema não está na folha de pagamento. Ou está na precificação, ou está muitas vezes na capacidade ocupacional.
E a folha aqui não é o grande problema, ela só é um reflexo de uma gestão que está sendo ineficiente em alguma outra área. Então, quando você sentir que a sua folha de pagamento está alta, faça esse exercício. Olhe para a sua estrutura e comece a detalhar a sua estrutura por custo e por lucro. Então, olhe para a sua estrutura, veja se a própria estrutura da etapa de ensino, se ela se paga, se ela é rentável, se ela é lucrativa, se ela não for, se existe alguma outra etapa que cobre o custo dela. Por quê? Porque se você for analisar apenas a folha de pagamento, quase sempre você vai achar que ela é o problema. Mas na maioria das vezes, quase sempre ela não é o problema. E para finalizar o vídeo, eu vou te dar um exemplo que aconteceu recentemente com um caso que a gente estava analisando. Um cliente nos procurou para podermos prestar assessoria, dizendo que ele não conseguia mais aumentar a receita, né? Não conseguia trazer mais alunos, porque já tinha chegado à capacidade operacional total da estrutura física do colégio. Ele não conseguia ampliar, porque os vizinhos não queriam vender o imóvel, não queria alugar, então ele já não sabia mais o que fazer. Daí, a gente foi analisar a folha de pagamento dele, estava representando 55% sobre o faturamento total, relativamente alto. Quando a gente começou a entender a operação dessa escola, a gente entendeu qual que estava sendo o grande vilão. Não era a folha de pagamento. Quando a gente foi analisar a estratégia comercial, a estratégia de marketing dessa escola, eles concediam do faturamento total, 19% do faturamento se perdia em bolsas. Então perceba, quase 20%, ou seja, 1/5 da receita dele se perdia em bolsas, criando a impressão de que a folha de pagamento estava alta. Sendo que ele não conseguia mais reduzir, ele não conseguia mais mexer, ele não conseguia fazer mais nada. O grande problema aqui não era mexer na folha de pagamento, não era lá que ele tinha que mexer. Ele tinha que reduzir o nível de desconto de bolsas que ele concedia para os pais, para as famílias. A folha alta só foi reflexo de um problema que ele não estava enxergando. Isso acontece na maioria das instituições de ensino. Então, quando você olhar para sua folha, se ela tiver em torno de 40% a 50%, ok. Se ela estiver abaixo, significa que a sua gestão está muito boa. Se ela estiver acima, é o momento de você olhar a sua revisão, né, fazer uma revisão da sua estrutura de custos, fazer uma revisão da sua estratégia de folha de pagamento, para entender se o problema é a folha de pagamento em si, ou se ela só está sendo reflexo de outros problemas que você não está enxergando. Eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado. A gente sempre tenta buscar trazer aqui temas que de fato possam impactar na gestão da sua escola. Eu quero te convidar aqui a você se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo aqui e comentar aqui embaixo se você acha que a sua folha de pagamento ela tá alta e compartilhar o quanto que ela tem representado sobre o seu faturamento para a gente conhecer pessoas que têm feito boas gestões, ou até mesmo se você não tem feito uma boa gestão da sua folha de pagamento, você pode entrar em contato aqui na BW que a gente faz uma análise para entender aonde pode estar os principais problemas. Então, eu te espero no próximo vídeo e até a próxima.